efetuando especificamente a resolução de exercício de sua apostila. Esse assunto ele é um assunto interessante porque ele não exige de nós ficarmos decorando fórmulas. Ele exige de nós compreensão, trabalhar com raciocínio lógico, buscar informações. Eu sempre digo a mesma coisa, vocês procurem sempre achar a pergunta antes de sair desesperado atrás da resposta. Procure identificar as informações, destaca no texto ou escreve, se for o caso. Veja a primeira questão que o material nos oferece. A vazão de água. Antes, o que é vazão de água? Vazão de água é o tanto que passa pela tubulação. A vazão de água em metros cúbicos por hora, lembrando que o metro cúbico são 1000 litros, em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal por onde passa a água. Então, ó, aqui é a tubulação. Isso aqui é uma circunferência. A área da circunferência, aí tu teria que lembrar das aulas de geometria. Dada por quem? I vezes raio ao quadrado. O raio é a distância que vai ao centro. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão, a água, enche um reservatório em 4 horas. Então, ela tem uma estrutura com raio R que gasta 4 horas para fazer esse abastecimento. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio. Olha só. O que ela precisa? Ela vai duplicar o raio. Então, agora tu vai ficar trabalhando com 2R. Mantendo a velocidade da água e mesmo material. Qual vai ser o tempo necessário para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Quando o aluno despercebido, que não é o seu caso, tenta fazer as coisas de maneira rápida, atropelada, ele pensa assim. Ora, quando era R sozinho, 4 horas. 2R, X. Então, eu vou só cruzar. Aí você vai fazer essa conta, você vai encontrar 8. Tem essa alternativa? Tem. Errado. Tudo errado. Por que está tudo errado? Porque não é R. A área é vinculada a quem? A raio ao quadrado. Cuidado. Então, quando você for montar a razão e a proporção, o raio R ao quadrado, tempo para encher o reservatório? 4 horas. O raio dobrou, então vai ser 2R ao quadrado. Vai ser X. Olha que interessante. Então, você vai ficar assim, ó. R ao quadrado está para 4 horas, assim como 4R ao quadrado está para X. Aí o aluno diz, agora eu faço certo, eu multiplico cruzado, 4 vezes 4, 16, venho na letra E. Errou de novo. Por que errou de novo? Não está certo? Não. Eu preciso verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos pensar. Se você aumenta o raio, essa área onde a água passa, se você aumenta o raio, ou seja, você usa uma estrutura maior, é óbvio que vai passar mais água. Então, maior raio, eu vou gastar menos tempo para encher o tanque. Essas grandezas são inversamente proporcionais. O que significa dizer que para resolver, amigos, você vai ter que montar uma conta invertendo uma das frações. Como é que vai ficar isso, Vanks? Olha aqui, ó. R2, só um instante, R2 sobre 4R2 está para 4, está para X. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar o X em cima e 4 embaixo. Você vai multiplicar cruzado, vai ficar com 4 vezes R2 igual a 4R2 vezes X. Você vai cancelar 4R2 com R2, sobra 1, sobra 1. Então, X vai ser quanto? Você vai precisar somente 1 hora. Eu vou deixar o espaço para a gente trocar as ideias e as informações. No final, eu estou salvando todas essas informações. No final, eu abro um espaço para você pedir para eu retomar a questão, tudo bem? Para a gente não quebrar aqui a linha de raciocínio, eu voltarei. Então, o que eu quis mostrar aqui, ó? Ele dá uma oportunidade de a gente cair na pegadinha clássica aqui. Você precisa verificar que essas grandezas são grandezas inversas e na hora de resolvê-la, eu tenho que inverter uma das frações. Eu inverti aqui, ó, tive R2, 4R2, joguei o 4 para baixo e o X para cima. Ao cruzar, eu encontrei 1 hora. Então, cuidado, você tem que ficar atento. Essa informação também é relevante, não era proporção em relação ao raio,
Porque a área, você tinha que lembrar, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, é raio ao quadrado, e não somente raio. Lá na questão de número 2, o autor foi lá na lei da gravitação universal do Isaac Newton. Vocês lembram, quando a gente estuda física, que a gente aprende o seguinte: matéria atrai matéria na razão direta, produto de suas massas, e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. É a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Ele utilizou como referência os estudos de Johann Kepler. Através dos seus estudos e de suas confirmações, Newton traz para nós essa relação. O que é que ele diz aqui? Olhe para a fórmula e depois olhe para a questão. Eu não li a questão ainda, mas eu sei que a referência é a lei da gravitação universal. Quando eu olho para uma fórmula, veja só, G, M1, M2, sobre distância ao quadrado. O que é que eu concluo? Vamos pensar. Quem estiver no mesmo patamar, ou seja, M1 e M2, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Agora, quem está no denominador, no caso a distância ao quadrado, inversamente proporcionais. O que é que você conclui? Quanto mais massa, mais força. Quanto mais distância, menos força. Então, se eu olhar para esse desenho, está aqui o planeta Terra, e aqui, orbitando em relação à Terra, 5 satélites, quem é que é mais influenciado pela força de atração gravitacional ou gravitação universal? Quem é que é mais influenciado? É que está mais perto. Então, o texto diz assim, ó, a lei da gravitação universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G, que multiplica M1 e M2 sobre D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas e a distância entre eles. G é a constante universal da gravitação. Então, se ela é constante, não vai influenciar. F é a força que um corpo exerce sobre outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites. O gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada um. Vamos pensar. Quem é o mais próximo? O mais próximo da Terra é o E. Então, ele é o maior. Força maior. Depois do E vem quem? E. Depois, C. Depois, B. E por último, o A. Então, em matéria de força, quem sofre mais atração da Terra é o corpo E, porque está mais perto. Tá? Aí ele coloca gráfico aqui da força, a vertical, em função do tempo. Então, quem é que tem que estar lá em cima, amigos? Quem tem que estar lá em cima é o E. Né? Seguido de quem? B, C, D e A. Aqui a imagem está um pouco fosca, mas eu vou avivar para você. Ó. D, E, D, C, B, A. Então, quem está mais em posição mais alta, mais força, é o E, em função do tempo aqui, tá? A resposta nossa seria a letra B. Toda vida que você olhar para uma fórmula que tiver uma fração, lembre-se, quem estiver na fração no numerador, diretamente proporcional. Quem estiver no denominador, inversamente proporcional. Então, a resposta aqui seria a letra B. Se você quiser fazer alguma foto das resoluções para depois você tentar lembrar, é muito bom. Questão de número 3 diz assim. Barras de cobre cilíndricas, de novo falando em cilindro aqui. Você lembra qual é o volume de um cilindro, lá da geometria? Área da base vezes a altura. O volume é área da base, πr2, vezes a altura, pH. Barras de cobre cilíndricas são utilizadas para aterramentos elétricos. O que é aterramento na física? Aterrar é você disponibilizar uma estrutura que permita mandar para o solo, mandar para a terra o excesso de cargas elétricas. Durante a instalação de um chuveiro, uma pessoa utilizou uma barra de aterramento de densidade E, massa M, diâmetro 2R, e altura H. Tá? Então, ele usava densidade, tá? Massa, diâmetro 2R, então o raio é R. A mesma densidade, mas com... Ele trabalhou aqui com D igual a 2R. Diâmetro igual a 2R. E altura H. Pronto, aqui as informações. Aí ele mandou considerar a densidade de massa sobre volume. Aí ele diz, a densidade é dada por massa sobre volume, e o volume da barra é dado por πr2H. Ele ainda foi bonzinho que ele deu a forma do volume. A relação da altura da barra utilizada no novo aterramento,
a altura do novo aterramento dividido, que é razão, né? Pelo antigo, pelo original. Então, eu vou fazer uma relação matemática que traga a altura do antigo e a altura do novo. Então, como é que eu devo proceder aqui? Bem, amigos, o que é que a gente vai fazer? Quando você for fazer o primeiro, que é o antigo, você vai fazer volume igual a π R2H. Só que o volume, se você olhar aqui para esta fórmula, você passar para cá, o que vai acontecer? O volume vai ser quem? O volume vai ser massa dividido por densidade. Você vai fazer massa sobre densidade. Massa sobre densidade. Vezes quem? É igual a quem? Igual a π R2H. Você pega essa galera que está aqui e passa dividindo. Vai ficar massa sobre densidade vezes π R ao quadrado. Isso aqui é a altura do antigo. Tá? O antigo. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o mesmo cálculo com quem? Com a nova estrutura, porque ele aumentou o diâmetro, ele não dobrou o diâmetro. Então, em vez de raio R, vai ser raio 2R. Aqui, ó, volume igual a π R2H. No lugar do volume, eu vou colocar massa sobre densidade, igual a π. Dobrou o diâmetro, então dobrou o raio. Eu não vou usar mais R, vou usar quem? 2R. Cuidado, tem que colocar entre parênteses. Você vai pegar esse povo que está aqui e passar dividindo. Então, vai ficar massa sobre π vezes 2 ao quadrado, 4. 4R2 igual a H. Então, esse aqui é o novo. Aqui é a medida do novo. O que ele pediu para nós mesmo? Ele pediu para que você fizesse a relação entre a altura do novo e do antigo. A altura do novo em relação à altura do antigo. Então, vamos lá. Eu vou escrever para o novo, m sobre π 4r ao quadrado. Sobre quem? M sobre... Tem a densidade aqui que eu esqueci, tá? Deixa eu colocar bem aqui. Sobre densidade vezes π vezes r ao quadrado. Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, o que eu posso fazer aqui, meus queridos amigos, é você pegar essa estrutura que você possui aqui e efetuar a relação matemática entre eles. O que a gente tem efeito de cálculo aqui? Nós vamos cancelar. Ah, não, esqueci de um detalhe, vocês me perdoem. Sabe o que eu vi aqui? Ó, acabei de ver aqui, eu ia cometer um erro. Ele mandou dobrar a massa. Então, bem aqui no segundo é 2m. Então, eu tenho que colocar um 2 bem aqui. Antes de se influenciar, totalmente. Da massa, então, no segundo, é 2m. Tá? Vamos lá, vou cancelar este m, vou cancelar a densidade, vou cancelar o π, vou cancelar o raio ao quadrado. O que sobrou nessa conta todinha, Vancas? 2 sobre 4. O que é 2 sobre 4 quando simplificamos? Simplifique por 2. Meio. Então, a relação vai ser metade. A resposta seria letra B de bola. Olha só. Não pode passar despercebido de um detalhe como este. Na resolução do exercício, eu verifiquei aqui que o dobro da massa tem que usar 2m. Se eu não tivesse percebido esse detalhe, nós iríamos cometer um equívoco na resolução. Tá bom? Vamos lá na questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte. Uma editora de jornal tem 7 profissionais. Tá? 7 jornalistas. Responsável pela produção de 35 mil exemplares. 7 profissionais produzem 7 mil exemplares. Após a ocorrência de mortes devido à gripe suína, a procura por informações a respeito dessa gripe aumentou bastante. E o jornal teve que aumentar sua produção para 65 mil exemplares. Qual o número de contratações você vai ter que fazer, sabendo que ela cresce proporcionalmente em relação ao número de exemplares? É óbvio. Se eu preciso produzir mais, eu preciso de mais profissionais. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, o X. Tá. O que é que vai acontecer aqui? Quem tem mais profissionais, produz mais exemplares. Então, essa aqui é a grandeza o quê? Diretamente proporcional. Então, vamos fazer aqui, ó. 7 sobre x, não precisa mudar nada. 35 mil sobre 65 mil, também não precisa mudar nada. Mantém, tá bom? Cancela os zeros.
7 sobre x igual a 35 sobre 65. Amigos, o 7 e o 35 podem ser simplificados por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 35 dividido por 7 dá 5. Vai ficar assim, ó. 1 sobre x é igual a 5 sobre 65. Vou fazer outra simplificação por 5. 1 sobre x vai ficar igual a quanto? Cancela aqui, vai ficar 1 e aqui vai ficar 13. Então, quantos profissionais você vai precisar? 13 profissionais. Ô, Vanx, acertei, letra D, errou. Como assim errou? Você não achou 13? Achei. A letra D, cuidado, cuidado. A pergunta não foi quantos profissionais você precisaria. A pergunta foi o quê? Qual o número de contratações? Número de contratações. Você precisa de uma equipe com 13. Só que, meu amigo, você já tem 7. Você já tem 7 nessa equipe. Então, você precisa contratar 13 menos 7, 6. Muita gente cai numa questão dessa. Muita gente. Por quê? Porque acha o 13, fica toda feliz. Voltou? Desliga o microfone, por favor. Desliga o seu microfone. Aqui, ó, A gente muita tinha gente... travado, antes. Hã? A gente perdeu o finalzinho ali, porque A gente perdeu muita questão, Tá bom, eu faço de novo. Olha aqui, vou repetir. 7 profissionais produzem 35... Eu vou apagar tudo, porque eu quero que você assista tudo, tá? Eu não quero que você assista por pedaço, não. Travou na última, na questão 4, foi? Deixa eu fazer a 4. Isso, travou só no final. Tá bom, eu vou fazer toda para você não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Estou apagando aqui, vou fazê-la de novo. Isso aqui é uma regra de 3. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ele diz um exercício que existe um jornal que trabalha com 7 profissionais que conseguem produzir 35 mil exemplares. Como aconteceu uma demanda maior pela quantidade de jornais, eles precisaram produzir 65 mil exemplares. E à medida que eles foram produzir mais, eles precisariam contratar mais gente, ou seja, ele pede para você descobrir qual é o número de contratações. Vou chamar isso aqui de X. Profissionais e exemplares. Vamos ver se são grandezas diretas ou inversas. Quanto mais profissionais trabalhando, mais exemplares produzidos. São grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer 7 sobre X, não vou mudar, igual a 35 mil sobre 65 mil. Também não vou mudar. Cancelo os 3 zeros. Ao cancelar os 3 zeros, eu fico com quem? Fico com 7 sobre X igual a 35 sobre 65. Tanto o 7 como o 35 podem ser divididos por 7. Olha o que eu faço. Ó. 7 por 7 dá 1, 35 por 7 dá 5. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre x igual a 5 sobre 65. E termina em 5, pode ser simplificado por 5. 5 por 5 dá 1, 65 por 5 dá 13. 1 sobre x igual a 1 sobre 13. Quando você cruza, você vai encontrar x igual a 13. Qual foi o cuidado que eu alertei? Cuidado para não marcar 13. Cuidado, isso aqui não é a resposta. Você não está perguntando qual o total de funcionários que você vai precisar. A pergunta foi número de contratações. Você não contratou 13. Você precisa de 13. Quantos funcionários você tem? Tem 7. Então, você vai contratar quantos? 13 menos 7. 6. A resposta, ó. E a letra D esperando lá o desavisado, que não é o seu caso, que você não é desavisado. Fique atento, para você não cair nessas pegadinhas. A questão de número 5 fala do José e do Pedro. José e Pedro decidiram fazer uma viagem de férias para o litoral brasileiro. José, que já havia feito esse percurso, afirmou que rodando com uma média de 8 horas por dia, a uma velocidade de 60 por hora, eu vou dizer uma coisa para você. Viajar com o José, você morre de tédio. Tinha levado 6 dias para chegar. Lógico, andando a velocidade dessa. Pedro comprometeu-se em fazer essa viagem, a dirigir 9 horas por dia. Coloca a hora embaixo de hora. Só que com a velocidade de 80 km por hora. A pergunta é, quantos dias essa viagem iria durar se a gente fosse com o Pedro dirigindo? Isso aqui é uma regra de 3 composta, ela tem 3 grandezas. O que é que a gente faz? A gente coloca uma flechinha
onde tem o X, e vai fazendo as perguntas. Não olhe para os números, olhe apenas para as grandezas. Então, vamos lá. Ó. Mais horas dirigidas, você gasta menos dias. Quanto mais horas eu dirijo por dia, menos dias eu vou gastar. Agora vamos para a segunda. Velocidade de dias. Maior velocidade, menos dias. Também é inversa. Dias com hora, inversa. Dias com velocidade, também inversa. Como é que vai ficar isso? Isole a grandeza x. 6 sobre x. 8 sobre 9 vai ficar 9 sobre 8. 60 sobre 80 vai ficar 80 sobre 60. Olha o que eu vou fazer. Cancelar esse zero com este zero. 6 sobre x igual a 9 sobre 8 vezes 8 sobre 6. Posso cancelar esse 8 com esse 8. Cuidado, não queira cancelar o 6 com 6, não. Você só poderia cancelar em termos diferentes se ambos estivessem no numerador ou ambos no denominador. Você pode simplificar o 9 com o 6. 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. O que é que sobrou para a gente? 6 sobre x igual a 3 sobre 1 vezes 1 sobre 2. 6 sobre x igual a 3 sobre 2. Ao cruzar, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar 3x igual a 12. 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3. X igual a 4 dias. O Pedro gasta 4 dias. A resposta seria a letra A. Pedro Lazarete, que é um motorista um pouco mais rápido, né, Pedro? Gasta só 4 dias. E a questão de número 6, tem um texto longo, mas ela não é uma questão difícil, mas ela é interessante. Diz assim, já caiu no Enem essa questão. Mais uma vez eu vou dizer, o Enem adora texto longo. No trânsito, o perigo relacionado às altas velocidades tem aumentado os riscos de acidente. Distância de freagem é a distância que o carro percorre desde o momento dos freios sancionados até parar. A expressão que calcula isso é D igual a K vezes V ao quadrado. Então, anota isso aqui. Distância igual a constante K vezes velocidade ao quadrado. O que você conclui? A distância é diretamente proporcional a quem? A velocidade ao quadrado. E o K? É uma constante, então ele não participa. E a distância de freagem? K é uma constante e V é a velocidade em km por hora. Em uma pista de testes, Guilherme precisou acionar os freios de seu veículo quando ele estava com a velocidade de 60 km por hora. O Guilherme acionou. Quanto é que ele vai encontrar? D igual a K vezes V ao quadrado. Beleza, não vai mudar nada. Com o intuito de fazer mais testes e verificar o comportamento da distância de freagem do mesmo veículo, Guilherme deseja saber que condição ele precisaria para que a distância fosse 16 vezes maior. 16 maior, 16D, igual a K vezes V ao quadrado. Vamos pensar aqui, amigos. Isso aqui não é uma constante? Para que aumente 16 vezes aqui, quantas vezes a velocidade tem que aumentar? Se aqui tem 16, o que você vai fazer? Velocidade ao quadrado igual a quanto? 16. Então, você vai fazer a raiz de 16. Você tem que pegar essa velocidade e aumentar 4 vezes. Então, se aqui fosse um 9, a velocidade tinha que fazer o quê? Raiz quadrada de 9. Aumentar 3 vezes. Se fosse 25, seria aumentar quanto a velocidade? Raiz quadrada de 25 seria quanto? 5. Então, aumentar 4 vezes. Vamos ver aqui as opiniões dos mecânicos que estavam com ele. Para tanto os mecânicos, Paulo, Jorge e Raimundo deram as seguintes opiniões. Paulo disse que era dobrar a velocidade, Jorge disse triplique a velocidade, Raimundo mandou quadruplicar. Quem é que está certo nessa história? Quem está certo nessa história é o nosso amigo Raimundo. A alternativa, letra E, seguir a orientação de Raimundo. A única maneira de alcançar o seu objetivo, que seria fazer a velocidade 4 vezes. Bom,